histórias, imaginação, tem brincadeiras no salão. Quero ler, quero brincar, escrever e me aproximar dos que escrevem, imaginam, fazem sonhar. Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, com realização da Prodarte e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro. Circula, gira, faz voar, é a caravana que vai chegar. Tem histórias, imaginação, tem brincadeiras no salão. Quero ler, quero brincar, escrever e me aproximar dos que escrevem, imaginam, fazem sonhar. Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, com realização da Prodarte e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro. Circula, gira, faz voar, é a caravana que vai chegar. Tem histórias, imaginação, tem brincadeiras no salão. Quero ler, quero brincar, escrever e me aproximar dos que escrevem, imaginam, fazem sonhar. Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, com realização da Prodarte e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro. Circula, gira, faz voar, é a caravana que vai chegar. Tem histórias, imaginação, tem brincadeiras no salão. Quero ler, quero brincar, escrever e me aproximar dos que escrevem, imaginam, fazem sonhar. Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, com realização da Prodarte e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro. Circula, gira, faz voar, é a caravana que vai chegar. Tem histórias, imaginação, tem brincadeiras no salão. Quero ler, quero brincar, escrever e me aproximar dos que escrevem, imaginam, fazem sonhar. Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, com realização da Prodarte e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro. Circula, gira, faz voar, é a caravana que vai chegar. Tem histórias, imaginação, tem brincadeiras no salão. Quero ler, quero brincar, escrever e me aproximar dos que escrevem, imaginam, fazem sonhar. Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, com realização da Prodarte e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro. Circula, gira, faz voar, é a caravana que vai chegar. Tem histórias, imaginação, tem brincadeiras no salão. Quero ler, quero brincar, escrever e me aproximar dos que escrevem, imaginam, fazem sonhar. Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, com realização da Prodarte e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro. Circula, gira, faz voar, é a caravana que vai chegar. Tem histórias, imaginação, tem brincadeiras no salão. Quero ler, quero brincar, escrever e me aproximar dos que escrevem, imaginam, fazem sonhar. Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, com realização da Prodarte e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro. Circula, gira, faz voar, é a caravana que vai chegar. Tem histórias, imaginação, tem brincadeiras no salão. Quero ler, quero brincar, escrever e me aproximar dos que escrevem, imaginam, fazem sonhar. Projeto Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, com realização da Prodarte e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro.
Sejam bem-vindas, bem-vindos ao programa do Caravana da Leitura e do Autor Cearense. Este é o projeto de circulação literária acontecendo em 5 municípios do estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Maricá, Duque de Caxias, São Gonçalo e Niterói. Então, estamos hoje com uma programação do bate-papo com os autores fluminenses e temos uma convidada super especial para agora à tarde, com uma mediação de Benita Prieto, que é nossa assessora e mediadora para esse projeto. Lembrando que esse projeto tem o patrocínio da Enel Distribuição Rio, que é através do mecenato do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Fomento e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesse momento especial dessa conversa. Nós estaremos também acompanhando vocês nas nossas 3 redes sociais, no Facebook, no Instagram e aqui pelo YouTube. Então vocês podem participar, mandando perguntas ou fazendo comentários, que durante a conversa nós vamos mandar para a nossa entrevistada poder responder, ouvir um pouco de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, estejam à vontade na nossa sala. Espero que vocês gostem da programação. E para não esquecer, quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve lá, tá bom? Que é para ajudar a gente a impulsionar esse vídeo. E também curte a gente na página do Instagram, porque vai ter sorteio, um sorteio. Nós vamos estar sorteando 3 livros de alguns dos autores do Caravana da Leitura. E no dia 6, que é a última programação, nós vamos dizer o resultado desse sorteio. Para isso, vocês precisam seguir a gente lá no Instagram e também marcar 2 pessoas nos comentários, tá bom? Espero que vocês ajudem aí direitinho para a gente acompanhar esse projeto super massa que vem acontecendo durante todo o mês de setembro, entrando agora para outubro, com essa etapa do bate-papo com os autores sobre literatura, leitura e sobre a obra da autora convidada da nossa tarde de hoje. E amanhã continua, tá? Vai ter programação às 10 horas da manhã e também às 16 horas, com mais 2 convidados, e no dia 6 o nosso convidado final. Espero que gostem e vamos lá, taca o dedo no play aí que a gente vai começar. O primeiro que eu li, João Bolinha virou gente, de Vicente Guimarães, também conhecido como Vovô Felício. Eu gostei tanto dessa história que vivi com ela uma felicidade clandestina, assim como no conto de Clarice Lispector, e eu não quis devolvê-la. Passou o prazo e quando eu vi a multa era enorme. Aí eu pensei que a bibliotecária nem ia dar falta do livro. Mal sabia eu que anos depois ia estudar biblioteconomia e ia me tornar uma bibliotecária. E saberia exatamente onde o livro estaria. E foi o que aconteceu. Minha mãe foi me matricular na escola e quando chegou recebeu uma carta da bibliotecária, cobrando o livro. E quando a minha mãe chegou em casa, que ela disse, Lúcia! Quando ela falava assim, eu gelava. Porque eu sabia que eu tinha feito alguma coisa. Porque senão era Lucinha, filhinha, Lulu. E aí ela me disse que a bibliotecária estava querendo um livro que eu não tinha devolvido. E aí eu contei para ela a história da multa, a história do amor entre eu e ele, mas não adiantou. Minha mãe disse, resolve isso. E na semana seguinte, quando a aula começou, eu fui falar com a bibliotecária. E ela me deu 2 opções. A primeira era pagar. Lúcia Fidalgo. E então, Lúcia Fidalgo? Oi, Benita! Que saudade! Que saudade de você, Lúcia Fidalgo. Depois você vai contar o finalzinho dessa história aí, tá? Do que a gente estava vendo o TED que a Lúcia fez para o UFRJ. Mas antes, então, Lúcia, minha amiga querida, minha irmã Lúcia Fidalgo. A Lúcia Fidalgo ela é bibliotecária, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação. Ela possui mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense, é escritora, contadora de histórias do grupo Morando Betá,
especialista na área de leitura, integra o grupo de estudos de literatura infantil e juvenil do Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio, é uma queridíssima amiga, que eu tenho prazer de falar com ela, e ela já publicou mais de 30 livros. A gente vai saber tudinho aí da Lúcia Fidalgo. Mas antes, Lúcia, vamos fazer uma coisa. Nós vamos fazer, então, a nossa audiodescrição, tá bom? Para que as pessoas com deficiência visual também possam saber como nós somos, né? Eu vou começar, depois você faz, tá bom? Eu estou numa sala, no fundo dessa sala tem um painel colorido que vai desde o rosa até o lilás. Eu sou loura, eu estou sentada, estou com uma blusa azul, estou com um casaquinho azul e estou com uma echarpe multicolorida, vermelha com azul. Eu uso óculos e eu tenho aqui ao meu lado um galinho de Barcelos, porque eu estou aqui em Portugal e como eu quero homenagear a minha amiga Lúcia Fidalgo e como a família dela, né, a parte da família dela, ela vai contar para a gente, vem de Portugal, então eu quis trazer esse símbolo aqui para ficar com a gente durante essa live. E aí, Lúcia, se descreve você agora. Bom, boa tarde, boa tarde. Eu estou aqui na minha casa e em volta de mim tem muitos livros. Eu tenho o cabelo com algumas mechas agora, uso um óculos e eu estou ouvindo vários sons ao mesmo tempo, às vezes aqui está uma loucura. E eu estou de frente para o computador, estou com uma blusa preta e uma saia colorida. E estou aqui para falar com vocês sobre os livros. Maravilha. Lúcia, para a gente começar essa conversa, antes de eu perguntar para você qual é a história do seu nome, como é que terminou aquela parte, você estava ouvindo, não estava, do TED? Que aí você fala do vovô Felício, que a bibliotecária, então, queria o livro de volta, e aí você tinha duas possibilidades com relação àquele livro, né? O que aconteceu ali? Você devolveu o livro? Você pagou a multa? O que foi que houve? Então, Benita, eu fui até lá conversar com a bibliotecária, né? Porque eu gostava muito da biblioteca e eu tinha muita consideração com ela. Então, ela me deu duas opções. Ou eu devolvia o livro e não pagava a multa, mas ficava 6 meses sem ir para a biblioteca. E isso era muito ruim para mim, ficar 6 meses sem ir para a biblioteca. E aí eu preferi, então, pagar a multa, ficar 6 meses sem manchar, porque um livro sempre valeu muito mais para mim do que um pacote de biscoito. Então, eu fiz essa escolha de continuar a ir para a biblioteca, mas não ficar sem ele, né? Sem os livros, sem a biblioteca que eu tanto gostava. Deixa eu falar uma coisa, eu estou ouvindo a voz repetindo toda hora, não sei o que está acontecendo, por isso até eu tirei o fone. Coloca de novo, porque deve ser alguma coisa lá que alguém deixou aberto lá. Lúcia, conta, uma das histórias que eu já vi você contando várias vezes, que eu acho sensacional, é a história do seu nome, Lúcia. Por que você se chama Lúcia? Então, lá nesse encontro lá da UFRJ, né, no TEDx, eu até conto essa história do meu nome, né? Porque eu penso que eu sou constituída sempre de muitas histórias, porque as histórias, elas são o resgate da memória e ela também trabalha com afeto. E o que acontece? Na minha família, a minha mãe, ela teve 6 filhos, né? E ela teve 4 meninas. E todas essas meninas, elas receberam um nome composto. Bom, a minha mãe, eu sou a 5ª filha dela, né?
E quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela já tinha uma menina, um menino, outra menina e outra menina. E eu, quando ela ficou grávida de mim, ela tinha certeza que eu era um menino. Ela falou, não, a Lúcia é um menino, não. Ela nem sabia que eu ia ser a Lúcia, mas ela falava, você vai ser um menino. E ela já tinha um nome para mim. Então, quando eu nasci, ela ficou meio decepcionada e ela não tinha nome. Então, ela pediu para a minha avó. A minha avó era a beata, católica apostólica romana. Ela ia à missa todo domingo. E a minha avó era devota de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora de Fátima... eu não nasci no dia de Nossa Senhora de Fátima, então não dava sorte dar o nome de Nossa Senhora de Fátima para mim. Então, a minha avó resolveu me dar o nome de uma das meninas que viram Fátima. Fátima foi vista por 3 crianças. Quais foram essas crianças, Benita? Menina, eu Jacinta, né? Não é? Chamava Jacinta, Francisco, não é? O nome do rapaz. E a terceira, Lúcia. Pois é, e até hoje eu agradeço o presente que a minha avó me deu. Não que eu não goste de Jacinta, porque Jacinta é um nome bonito, mas eu adorei ela ter escolhido Lúcia, então por isso eu me chamo Lúcia. Mas, como eu disse para vocês, era um nome composto, então a minha mãe me deu Lúcia Maria, e aí eu virei a 4ª Maria. São 4 Marias lá em casa. É essa a história do meu nome. Que legal. E você tem raízes portuguesas por parte do seu pai, não é isso? Sim, na verdade eu tenho por parte do meu pai e da minha mãe. Mas é a família do meu pai que eu mais conheci. Porque o meu avô, como... Sim? Seu avô? O meu avô, como português que era, quando veio para o Brasil, ele resolveu construir um prédio com comércio embaixo. E aí ele deu um apartamento para cada um dos filhos. O meu pai era um dos filhos e os outros eram as filhas, né? E aí cada um recebeu... Está com muita interferência, tem algum microfone ligado, eu estou ouvindo você falar toda hora, não sei o que está acontecendo, mas eu vou continuar, é porque está repetindo a pergunta aqui, mas eu vou continuar. Então, o meu avô construiu esse prédio, deu um apartamento para cada filho, e o meu pai também ganhou um apartamento, né? Então, eu tinha as minhas tias, cada uma cada uma tinha uma identificação para mim como um personagem. Uma das minhas tias, ela tomava conta muito da vida das pessoas. Eu não vou falar o nome delas para não dar problema, tá, Benita? Mas ela tomava conta de tudo. Quando a gente saía, ela sabia que a gente tinha saído, sabia para onde a gente tinha ido, sabia o que estava acontecendo, porque ela vivia na janela. Olha que personagem maravilhoso. Ela vivia na janela olhando a vida da gente, então ela sabia de tudo. Quando eu queria alguma informação, era só bater na porta dela. Eu já tinha uma outra tia que adorava novela de rádio. E ela cozinhava muito bem, né? Cozinhava, assim, maravilhosamente bem. Mas, à noite, ela adorava ver Jerônimo, o Herói do Sertão. Até o dia que ela viu o Jerônimo de verdade, viu que ele não era nada daquilo que ele imaginava. A outra tia também, ela tinha mania de lavar o pé. Ela lavava o pé 10 vezes por dia. Então, cada tia minha é um personagem. Eu acho que isso me ajudou muito a construir as histórias que eu, mais para frente, comecei a contar e também a escrever. Essa é a minha história da família. Que legal. Lúcia, vê se você lembra desse texto aqui, ó. Chegamos em Portugal nos anos de 1400. Os meninos daquela terra já nasciam com desejo de mar. Navegar era para eles desde cedo uma grande aventura. Navegar era tudo o que queriam. Navegar era tudo o que sonhavam. O mar, cheio de mistérios, convidava todos a desafiarem seus perigos. Histórias eram contadas pelos navegantes que conseguiam voltar para a terra firme. Navegar era ter poder. E foi assim que o menino Pedro Álvares Cabral cresceu, ouvindo falar do mar, das sereias, dos encantamentos e das conchas.
e, com olhos bem abertos, sonhava com o dia em que também seria um navegador dos 7 mares. Logo, logo, o sonho virou realidade e, junto com outros homens, lançou-se ao mar. Foi em busca das riquezas do Oriente que conhecia, das histórias que ouvia contar. Essa eu queria que você contasse como é que foi todo esse processo. Esse texto era um texto que eu falava dentro de um espetáculo. Esse texto, que era o espetáculo, chamava Meu Brasil Tem História, e isso daí foi no Museu Histórico Nacional. Eu era um navegante, um dos personagens era um navegante, e a Lúcia Fidalgo foi a roteirista. Na verdade, a Lúcia Fidalgo foi a roteirista da grande maioria dos espetáculos que nós fizemos com o Grupo Morando Betá. Mas lá na frente ela vai falar também um pouquinho do Grupo Morando Betá. E o que acontece nessa situação? Esse livro, essa exposição, essa visita guiada, acaba se transformando no livro chamado Pedro Menino Navegador, com ilustrações da Andréa Rezende, numa proposta ousada e diferente. Depois a Lúcia pode abrir um pouco o livro para mostrar para vocês. E essa aposta foi feita por uma editora que a gente tem muita saudade, que é a editora Manati, capitaneada pela Bia Hetzel e a Silvia Negreiros. Lúcia, que potência que tem esse livro, não? Conta para a gente como é que foi esse processo para você. Então, primeiro eu quero voltar novamente na questão do resgate da memória e do afeto. E é por isso que eu conto história, porque eu resgato isso a todo instante. Escrever sobre o Pedro era uma coisa que morava dentro do meu coração, porque eu queria dar voz para esse personagem, né? E eu comecei mesmo a imaginar esse personagem desde quando ele era um menino, né? Ele era um menino com desejo de mar, assim como você falou, né? Navegar era tudo que ele queria, navegar era tudo que ele sonhava. Eu quis dar uma poesia para a história do Pedro, porque eu acho que quando você constrói isso, é muito importante para nós, autores, e também para os contadores de histórias, criar esses personagens que moram dentro da gente. Os personagens que eu escrevo, os personagens que eu conto. E, particularmente, esse livro eu fiz com muito amor, e, novamente, Benita agradece a Bia e a Silvia. Eu agradeço mais uma vez, porque realmente elas abraçaram essa ideia, né, de fazer um livro como esse. E eu lembro que, na época, eu entrei em contato com a Andréa Rezende, uma querida, conforme a Benita falou, né, um livro ousado, com uma ilustração, para a época era muito ousado. Isso aqui foi lançado em 2000, né? Então, eu lembro que eu falei com a Andréa: olha, Andréa, essa página eu quero sozinha com essa frase: os meninos naquela cidade já nasciam com desejo de mar. E é lindo porque é uma imensidão de mar, né? Uma imensidão de mar que vai se dividindo, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? O recorte do livro, olha só que lindo. Enquanto ele está no mar, né? Deixa eu voltar aqui, o livro é todo degradê de azul, depois ele vai ficando cor de terra quando finalmente ele aporta. Isso foi uma ideia da Andréa, né? Enquanto ilustradora, uma grande ilustradora, ela é uma professora da UFRJ, assim como eu, né? Então, ela trabalhou com todo esse amor que eu também tinha pelo livro. Eu amei tanto esse livro, tanto, por tudo que ele me deu em troca, né? Esse espetáculo no museu. Nós não fizemos só no museu, né, Benita? Depois nós caminhamos pelo Brasil num projeto do SESI, falando com um grupo de música antiga da UF, uma parte deles foi com a gente, né? O grupo de música medieval. Eu amei tanto que eu achei que ficou faltando um pedaço. E aí eu continuei escrevendo, lembra, Benita, que virou um outro espetáculo. Lógico. Mas, né, foi quando a família real chegou. Eu queria dar continuidade para essa família que mora em mim. Eu tenho muito afeto por essas tias, eu tenho um grande afeto pelo meu pai, né, pelo meu avô, que eu nem conheci. Eu tenho tanta falta do meu avô, né, que eu escrevi vários livros falando de avô, porque eu preencho essa falta nos livros que eu escrevo, né, em homenagem a ele. Então, eu dei continuidade. Aqui já é um livro da editora Paulus, mas também com a Andréa Rezende, né? E aí é um menino que conta a chegada da família real no Brasil. E são 2 livros, né,
que a literatura é ficção, mas tem a história aqui presente, né? Contada de uma forma poética, convidando o leitor a participar. Que tal voltar no Brasil de 1808 e ver desembarcar na cidade do Rio de Janeiro a família real portuguesa? Ou então, a paixão pelo mar, o fascínio pelo desconhecido, o prazer de uma conquista. Então, é convidar o leitor a entrar junto com você. Eu acho que quando a gente faz um livro com vontade, há essa parceria com a editora, com ilustradores, uma melhor, né? Claro, claro, muito legal, Lúcia, mas olha só, esse não foi seu primeiro livro, né? Não. Por que você escolheu Pixinguinha como personagem? Porque o primeiro livro da Lúcia se chama Menino Bom. Ele tem ilustrações do Robson Alves e é da editora Dimensão. E com esse livro, a Lúcia ganhou o prêmio de autora revelação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O ano era de 1997, acho que eu estou correta com a data. Sim, Lúcia, sim. por que Pixinguinha? Por que essa foi a primeira história? O que te motivou a trazer Pixinguinha, esse personagem? E por que chama Menino Bom? Então, Benita, lembrando que esse é o meu primeiro livro, mas foi a primeira história que eu escrevi, né? Porque a primeira história que eu escrevi foi essa aqui, lembra? Lembro, claro. Que é uma história de carnaval, e essa história surgiu de uma brincadeira. Por isso que eu falo sempre para os meus alunos da criação do texto coletivo e o texto criativo também, né? Esse conto, ele nasceu numa brincadeira, onde a gente contava histórias na Casa da Leitura, e aí a gente ia contar conto de carnaval e eu não tinha nenhum conto para contar. E aí eu escrevia a história. E quando a gente terminava de contar, a gente dizia o nome do livro e, por vezes, mostrava. E nesse dia eu não tinha livro para mostrar, porque o livro ainda não estava pronto, a história sim. E aí eu disse, eu nem escrevi ainda, eu disse, a história que eu contei se chama É Com Essa Que Eu Vou, e é de minha autoria, e o livro está no prelo. Nem estava no prelo, coisa nenhuma. Né? Aquilo foi para que eu pudesse virar uma escritora. E aí, finalmente, eu escrevi sobre o Menino Bom, e a Benita quer que eu faça o Menino Bom, eu falo, o Menino Bom, que é um menino bom, respondem para mim que o menino bom é educado, e depois a gente nem sempre, às vezes o menino bom naquilo. E aí eu escrevi o menino bom, e hoje eu nasci no Rio de Janeiro, um homem que não era menino bom, ele chamava, né? E ele ele nasceu no Rio de Janeiro em 1938. E ele ganha de uma mistura, né? Que a voz porque é um menino bom. E quando ele era pequeno, ele era Pixinguinha, e ele virou Pixinguinha. Mas para mim, Pixinguinha, menino bom, e na minha memória. Que legal, Lúcia, muito legal. Lúcia, já que você está falando sobre... Já em alguns momentos você referenciou o nosso trabalho conjunto, você falou sobre a Casa da Leitura, que foi digamos, o grande berço dos contadores de histórias contemporâneas, né? Ali nos reunimos, dali saíram tantos contadores que hoje em dia são referências no Brasil e no mundo. Quantos cursos, ali era um lugar onde a gente podia ousar. Isso era muito bom. Eu me lembro que no início, na Casa da Leitura,
e a sua família, a minha família, a família do Celso, para assistir, porque nem público tinha ainda feito para assistir os contadores de histórias, mas a gente estava ali com galhardia, nós fazíamos os espetáculos, ensaiávamos a semana inteira, como a Lúcia mostrou, levava histórias novas, criavam histórias. Ali vocês começaram a desenvolver o talento também da escrita, você, o Celso também. Ali ele já começava a levar histórias contadas por ele. Enfim, esse movimento todo, que foi um movimento muito importante no Brasil, um movimento ligado às políticas públicas da ocasião, que havia o Proler, enfim, é uma longa história que está toda aí na internet, basta pesquisar. E dentro desse movimento surge, então, um grupo de contadores de histórias chamado Morandubetá. Morandubetá é uma palavra tupi que significa muitas histórias, coleção de histórias. E esse grupo ele surge dentro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e depois, então, ele começa a viajar pelo Brasil, separadamente ou junto, fazendo espetáculos, e por aí vai, né, essa história vai por aí. Então, eu queria, Lúcia, que você contasse um pouco para o público qual a importância do Grupo Morandubetá na sua vida e quem são os componentes do Grupo Morandubetá. Então, o Morandubetá tem uma grande importância na minha vida, eu sempre reconheço isso, né? Eu acho que tudo foi uma construção de nós quatro, né? Benita, Celso, Eliana e Lúcia, Benita Prieto, Celso Sisto, Eliane Unes, Lúcia Fidalgo. Eu acho que isso foi uma construção nossa, mas também essa construção dessas pessoas que iam nos assistir, né? Dessa família que a gente levava e das outras famílias que a gente formou, né? Foram anos de muita luz, muita intensidade de coisas maravilhosas. O Morandubetá me possibilitou muitas coisas, me possibilitou voltar a contar histórias, porque eu já contava quando eu era pequena, voltar mais para os livros, para as histórias que sempre tomaram conta da minha vida, né? A minha vida sempre foi feita de histórias. Ter 5 irmãos é uma maravilha, dormir junto com eles é mais maravilhoso ainda. Ter uma mãe que te conta, um pai que te conta, alguém que está perto de você, porque hoje essa possibilidade do afeto, né, ela está tão distante, né? E isso faz uma falta danada para a gente ser amado, para a gente se sentir possível de realizar coisas. Eu tento tanto abraçar os meus alunos, mesmo estando longe deles, eu tento abraçá-los com histórias, eu tento abraçá-los com música, porque abraçar, olha que lindo, essa palavra já tem a coisa do envolver, né? De dar aquela força, e a gente se abraçou muito nessa história do Morandubetá. Não tem como não reconhecer o Morandubetá como o início da nossa vida leitora, de escritores, de contadores de histórias, e também ligada à formação da leitura no Brasil, né? Com o Proler, tudo foi uma iniciativa. A força que o Morandubetá deu para a oralidade, porque a gente viajava pelo Brasil todo. Naquela época, só tinha gente assim fazendo esse trabalho. Claro que já existiam contadores, eu não estou dizendo isso que inventou a roda. A gente foi junto com o Proler, né, levando essas pessoas a contarem, a exercitarem a questão da oralidade, a buscar novos textos, a montar seus repertórios, né? A gente tinha um trabalho enorme de montar repertórios. Como você disse, os roteiros, né, que eram feitos, eles tinham toda uma temática, a gente trabalhava muito, a gente tem pastas e pastas e pastas de roteiro ainda, né? Todos trabalhados com uma intenção, né? A gente estudava para isso. Então, eu acho que não tem como não falar do Morandubetá, não falar da importância dele. É por isso que tem gente que fala, Morandubetá ainda existe? Claro que existe. A gente só está separado. Quando a liga se junta, a gente conta de novo. Quando a gente está separado, a gente conta de onde a gente está. Mas o Morandubetá, ele não acabou. Ele está aí até hoje. Para quem não sabe, Moranduba quer dizer histórias e Etá quer dizer muitas. E é isso que o Morandubetá faz, conta muitas histórias. Que legal, né, Lúcia? Muito legal esse seu depoimento. É isso mesmo, eu também acredito. Eu acho que a gente fez um pacto lá quando a gente se juntou, porque é importante dizer também que o Morandubetá, eu entro depois da Maranei Freire.
Eles sempre brincaram que trocaram uma loura por outra. Foi só essa troca que foi feita. Uma grande bibliotecária, né, Maranei Freire, amiga de Lúcia de muitos anos, né, e todos nós surgimos ali na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ali foi o nosso berço, ali foi o nosso encontro para sempre. E a gente sempre brinca no Morando Betá que nós entramos no grupo e a gente só sai dele com a morte. Então, conforme nós fomos morrendo, o Morando Betá vai morrer. O dia que ficar a última pessoa do Morando Betá, que ela se foi embora, o Morando Betá acabou. Enquanto isso, ele existe. Vira a luz e sai. Exatamente. E, Lúcia, já que você tocou um pouquinho nisso daí, mas eu queria que você falasse um pouco mais. O contador de histórias é um promotor de leituras? Olha, Benita, eu tive toda essa certeza sempre, mas eu queria provar, porque eu gosto de provar. Eu sou uma virginiana, apesar de ter um ascendente em Câncer, uma lua em Aquário, um Marte em Escorpião. Calma que eu não vou ler meu mapa astral, mas eu preciso identificar. Apesar disso tudo, né, eu gosto de provar as coisas, porque eu pesquiso, eu sou uma professora da universidade, eu gosto de provar. E eu tive a prova clara, de fato, que o contar histórias promove a leitura, sim. Primeiro porque o Daniel Pennac já diz, né, que torna o livro vivo, né? E depois porque eu trabalhei 4 anos numa escola onde eu fui mediadora de leitura. Eu trabalhei dentro da biblioteca dessa escola. E eu posso te falar uma coisa, eu acho que esse foi o trabalho onde eu fui mais feliz, porque eu era totalmente feliz. Eu vivia muito feliz ali, porque eu vivia rodeada das crianças, eu trabalhava com elas, e ali eu pude ver o quanto o contar, o narrar, faz o livro desaparecer da estante. Porque eu contava na biblioteca, numa sala no alto, quando eu terminava de contar, as crianças desciam, uma empurrando a outra para pegar. Às vezes só tinha um exemplar, às vezes tinha 4, mas tinha filas para eles levarem o livro para casa. Isso não tem muito tempo, já tinha tecnologia, eles eram crianças que podiam tudo, que tinham muita condição, né, financeira para ter livros, mas eles faziam questão de pegar o livro que eu tinha contado. E isso, para mim, ficou provado que acontece sim, que o contador promove a leitura, que o contador leva o leitor até o livro. Eu sou uma mediadora de leitura, hoje eu sou professora da UFRJ de mediação de leitura no curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação. A UFRJ tem essa disciplina como obrigatória e eu tenho alunos, olha lá, nessa disciplina de Biblioteconomia, de Pedagogia, já tive de Comunicação e agora eu tenho um aluno de Direito. Eu estou encantada, porque como a mediação é importante para você no seu dia a dia. Muita gente usava a imagem da ponte para definir mediação. Eu resolvi usar outra imagem. Eu uso a imagem do caminho. É muito mais bonito, porque o caminho, você pode virar uma curva, você pode fazer uma reta, você pode florir esse caminho, a ponte está ali pronta. Então, eu digo que a mediação de leitura é o caminho que me leva, que leva o leitor até a leitura, seja de livro, seja de cinema, seja do que for. Eu sempre me preocupo com a preocupação dos alunos, porque os alunos se preocupam com nota, com avaliação. E eu digo para eles, não se preocupe onde vocês vão chegar, se preocupe na caminhada desse chegar, porque aí fica tudo mais gostoso, é tudo muito melhor você se preocupar com o teu aprendizado e não o resultado final. Eu acho que eu levo isso para a minha vida, levo isso para a minha sala de aula, e é assim que eu sei trabalhar, né? Eu acho que a mediação, a leitura, e é claro que o contador de histórias promove o livro e forma leitores. Que legal, Lúcia. E eu sei, né, contado por várias pessoas, que os alunos te amam. Realmente, você ter uma professora que é uma contadora de histórias, que fala dessa maneira empolgada, como a Lúcia fala da leitura, claro que motiva nos alunos aquela ebulição, aquele desejo de também contar, de também participar desse processo. Lúcia, será que você quer contar uma história para a gente agora? Tem uma história para contar?
Então, eu fiquei pensando no que eu ia contar, né? E eu separei aqui, né? Pelo momento que eu estou vivendo, né? Pela Agenda 2030, que eu sei que você carrega essa agenda junto com você, e eu aprendi a carregá-la comigo também, por sua causa, né? Eu tenho muito respeito pela natureza, pelo meu planeta. Eu ouvi uma frase do Gil Giardelli numa das lives que eu assisti dele, ele dizendo: ou o mundo vai ser de todos ou não vai ser de mais ninguém. Então, eu escolhi aqui um poema da Rosiana, um livro que eu amo dela, chamado Classificados Poéticos. E ele diz assim: troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta e vazia. Eu também separei fábula, Benita, porque hoje eu trabalhei as fábulas com os meus alunos. Também posso contar? Pode, se você quiser. Nossa, que linda essa poesia, hein, Lúcia? Só um parênteses aqui, que pode ser que alguma pessoa que esteja assistindo não seja da área de educação. Então, o que é a Agenda 2030? É que os países que compõem a ONU, então, eles assinaram um tratado que até 2030 eles vão ter que dar um resultado para esse planeta, porque senão esse planeta vai se explodir. E aí são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, cada objetivo tem uma série de metas, e é uma coisa que todos nós, independente da gente ser professor, não ser professor, nós temos que abraçar isso daí também, porque todo mundo é importante dentro da Agenda 2030, e o mote da Agenda 2030 é que ninguém pode ficar para trás. Então, o que é que você ia falar de uma fábula que você falou? Então, eu também escolhi uma fábula, até para a gente pensar no momento que a gente vive hoje, né, no nosso planeta, né, a relação com as pessoas. Eu escolhi essa fábula que se chama O Lobo e o Cordeiro, de La Fontaine, né, e eu queria contar ela para vocês. É pequenininha, pode ser? Claro! Então, vamos lá. Um cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e, por isso, havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo. Também estava bebendo água. Como é que você tem coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo, que estava há alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a sua fome. Senhor, respondeu o cordeiro, não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Eu bebo aqui uns 20 passos mais baixo. É impossível acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador. Eu sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado, eu ainda não tinha nem nascido. O lobo pensou um pouco e logo completou. Se não foi você, foi seu irmão. O que dá no mesmo. Eu não tenho nem irmão, disse o cordeiro. Sou filho único. Ah, então é alguém que conhece você, algum outro cordeiro, um pastor de cães, alguém que cuida de rebanho. É preciso que eu me vingue. Então, ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e levou-o para comer num lugar mais sossegado. Pois é. Pensem bem na moral dessa história. A razão do mais forte é sempre a melhor. E foi aí, Benita. Muito legal, Lúcia. É para a gente pensar, né? Um de lobos por aí, né? Putz, tá um horror. Lúcia, eu quero falar agora de uma coleção sua que eu amo, a coleção Brasileirinhos. Eu amo essa coleção. Essa coleção é da Paulus, são vários livros, a Lúcia vai dizer para vocês quantos. E o que é essa coleção? São personagens que a Lúcia foi escolhendo
para fazer os livros, e esses personagens são personagens importantíssimos. Vocês vejam que a Lúcia já falou várias vezes da questão da memória. E eu acho que essa coleção fala de uma coisa muito importante, que é a memória do Brasil. Tanta gente importante, porque nós temos sempre a impressão de que o mundo se estreia quando a gente estreia no mundo, né? Mas isso é um erro. Tanta gente esteve atrás de nós, tanta gente virá depois, por isso a importância da Agenda 2030 também. E a Lúcia, então, teve essa ideia. E é muito bom, né, Lúcia, a gente ter uma coleção nossa, para chamar de minha, né? Você tem uma coleção, essa coleção é minha. Conta aí, Lúcia, quantos livros são? Quais os personagens que você já homenageou? Se tem algum novo para sair? Quais personagens que você ainda imagina fazer, que você gostaria de fazer? Conta um pouco aí para a gente disso. Então, Benita, primeiro, essa coleção é da editora Paulus, né? E ela foi uma criação do Padre Jackson, que na época era o editor de literatura infantil. E ele me convidou para escrever na coleção, ainda não existia. Ele falou, estou querendo lançar uma coleção chamada Brasileirinhos, vou te mandar o que eu escrevi, e está na orelha do livro, uma coisa que ele escreveu que eu adoro, né? Que fala assim, ó, vivemos numa grande carência de paradigmas éticos. As tão propaladas celebridades dos nossos dias, em grande parte, não têm muitos méritos, nem artísticos, nem éticos. Não entendendo por ética, não um conjunto de regrinhas, mas uma maneira de bem orientar a vida, individualmente, em relação aos outros e com os valores humanos. E aí reina essa mentalidade, né, de celebridade. Eu vejo que sempre quando eu vou na escola, né, eu converso com as crianças, eu pergunto, você conhece alguma celebridade? E ele fala todas aquelas que a gente já sabe, mas não cita Chiquinha Gonzaga, não cita Portinari, não cita Tarsila do Amaral, não cita tantos outros que são falados na coleção e que foram verdadeiras celebridades para o nosso país e para a história que a gente escreve, né? Então, eu acho assim, a coleção ela é contada de forma simples, não vou nem dizer simples, mas é de forma singela, deixando o desejo de querer mais, né? Ela não tem a pretensão de fazer uma biografia completa, ela trabalha com a questão da ficção e da verdade, mas ela trabalha para deixar no outro o desejo de querer ouvir mais, querer saber mais sobre essa pessoa. Então, eu tenho muito orgulho dessa coleção, eu sou muito agradecida à editora por ter essa coleção lá. É claro que as crianças me mandam, né? Porque eu tenho um site, as crianças me mandam, você tem que escrever sobre o meu avô. Eu falo, mas quem é o teu avô? Mas não posso. Não, mas ele é brasileiro também. Eu falei, tá bom, então me dá um nome que eu vou mandar para a editora. Aí tem gente que, acho que tem criança também que me manda bilhetinho, né? No dia que eu vou falar na escola e pede para falar de outros brasileiros que eu ainda não falei. Eles pedem mesmo. Eles falam, já falaram muito engraçado. Já me pediram para contar a história do Santos Dumont. Já me pediram de vários personagens, eles vão me dando bilhetes, eu vou juntando esses bilhetes, quem sabe um dia, né, a editora se anima a continuar. Por enquanto, a coleção está parada em 16 personagens, né, e eu gosto muito de dar vida a eles. Eu queria até escrever um roteiro sobre essa coleção, porque eu vi um trabalho belíssimo de uma escola no Rio Grande do Norte. A coleção toda foi adotada pela educação infantil. E cada turma ficou com um personagem, o professor de música e o de artes se juntaram, criaram músicas para os personagens, fantasias e formaram um musical igual do Vinícius com a coleção Brasileirinhos. É uma coisa linda, porque as pessoas, Benita, têm mania de achar que livro tem idade. Não tem idade. Tem a forma como o mediador, o bibliotecário, o professor vai trabalhar com eles. Educação infantil, hein, gente? Lendo as histórias da coleção Brasileirinhos. Então, foi um trabalho... Legal, Lúcia. Essa coleção... Nossa, que linda essa experiência do Rio Grande do Norte. Sim. E você chegou a ver esse espetáculo? O que aconteceu? Era um ano de muita agito para mim, foi o final do ano, dezembro, eu na universidade, não pude até eles, gravei um vídeo e no telão eles me colocaram, porque as crianças estavam loucas para me conhecer. No dia da grande festa, né, onde eles fizeram musical, gente. Eles botaram... lindo musical. Eu queria muito ter ido, mas eu fiquei impossibilitada de ir. Mas parabenizo a ideia, incrivelmente maravilhosa. Nossa.
Lúcia, tem um outro livro que eu queria que você falasse um pouco sobre ele, O Dia em que Minha Avó Envelheceu, que as ilustrações são da Verusca Guerra e é da editora Cortez, né? É um tema penoso, é um tema difícil. Queria saber o que te motivou, porque a Lúcia tem uma mãe que tem... A Dona Neuza está com 95, Lúcia? 94. 94, rumo aos 95, que um amigo nosso já falou que ela vai passar dos 105 anos. 106. E ela é uma pessoa incrível, ela é uma contadora de histórias, inclusive nós fizemos espetáculos com a Dona Neuza contando histórias com a gente também. Então ela é uma mulher emocionante, que eu conheço, nossa, há tantos anos e que adoro. E não é uma pessoa que tenha nenhum tipo de demência, né? Muito pelo contrário, a Dona Neuza é totalmente inteiraça, fisicamente lindona e de cabeça. O que te deu para você escrever esse livro? Por que te deu esse desejo de tocar nesse tema das demências e da questão da memória que se esvai e dessa dor tão grande que tantas famílias passam no mundo? Então, eu trouxe até o livro, Benito, e trouxe ele hoje em espanhol, né? Porque ele também sim. na Espanha, esse livro, né? E esse livro, na verdade, ele é uma dor profunda em mim, porque eu escrevi ele pensando no medo que eu tenho danado. Tanto é que a menina tem medo de envelhecer, né? Quem conta é a neta, né? A história. Eu tenho medo dessa velhice porque eu vejo muito abandono dessas pessoas. Abandono em todos os sentidos. Abandono mesmo das pessoas não terem mais paciência de ouvir quem envelheceu. Você falou da minha mãe, realmente a minha mãe lê muito, a minha mãe conta histórias, mas ela já está com 94 anos, e algumas coisas ela faz devido à idade. Uma delas é perguntar a mesma coisa várias vezes. E eu tenho toda a paciência de responder para ela, porque eu lembro quantas vezes eu perguntei a mesma coisa para ela quando eu era pequena. Mas essa não é uma verdade que acontece. Eu fiquei chocado quando uma vez eu trabalhei esse livro com crianças numa escola que tinha um poder aquisitivo grande, crianças bem... que a gente supõe, né, que tem afeto, atenção, carinho, amor, tudo, e as crianças diziam para mim, eu nem vejo a minha avó é muito chata, minha mãe diz que ela só dá problema, a gente não pega ela mora num asilo, ou então ela mora no apartamento dela, tem uma pessoa que cuida, e acho que esse abandono hoje, ele é muito forte, principalmente para essas pessoas que passam por essa idade. Por isso que eu gosto muito do título do livro, né? O Dia em que Minha Avó Envelheceu, né? Porque tem gente que pergunta, pô, mas a avó não vai envelhecer? Vai. Mas o envelhecer nessa história, eu falo de um Alzheimer, e nunca usei a palavra Alzheimer dentro do livro. Porque eu acho que quando você quer falar sobre uma coisa, a capa não pode revelar isso, o título não pode, e às vezes também as coisas têm que estar nas entrelinhas. Isso é uma coisa que eu gosto enquanto escritora e também leitora e também professora de oficina de leitura de escrita criativa. Eu sempre falo para os meus alunos, deixa a coisa dentro, mas não está para fora. Deixa o leitor encontrar isso, né? Quando as crianças às vezes me perguntavam, quando eu ia falar sobre o livro, até o próprio adulto, mas você está falando que ela tem Alzheimer? Eu falei, o que você está falando que ela tem? Só existe o esquecimento ao Alzheimer? Quais são as outras doenças que existem que a gente esquece? Por que essa avó envelheceu e esqueceu de tudo? O que mudou na vida dela para ela fazer esse esquecimento? Tem gente que se esquece de propósito, porque a vida é tão dura que é melhor esquecer. Né? E isso não tem muito a ver com idade. Então, eu queria falar sobre isso. Para de achar que criança só tem que saber desse ou daquele assunto. E, particularmente, vou confessar para vocês todos que estão me ouvindo, eu não gosto de histórias que revelam de cara do que elas vão falar. Eu gosto de histórias que deixam o leitor descobrir o que ela fala. Porque cada leitor tem o direito de fazer suas descobertas. Não somos nós, como escritores, contadores e mediadores, que vão mostrar que isso vai falar sobre isso. Não. Quem sabe do que isso se trata é o próprio leitor. A mesma coisa não foi quando a família real chegou, todo mundo fala, mas esse livro só dá para trabalhar a história. Não,
Eu já trabalhei o belo e o feio. O que é bonito, o que é feio? Porque ele fala das princesas do Brasil. E quando as crianças viram as princesas do Brasil, elas quase tiveram um troço. Achavam que as princesas eram tudo igual da Disney, né? Aquele cabelinho, coisa arrumadinho. Então, eu acho que esse é o grande lance do livro, né? Não dizer tudo, deixar que o leitor complemente. Boa, Lúcia. Bom, a gente já está indo para os finalmente, amiga. Então, eu queria agora que a gente dedicasse esse final, então, a Niterói e explicar para as pessoas que estão assistindo que a caravana da leitura e do autor fluminense, ela circula, obviamente essa live é aberta para quem quiser assistir, mas ela tem 5 municípios. E os autores escolhidos, cada um foi designado, porque ela seria ao vivo e a cores, acabou sendo transformada em virtual, pelo que todos nós já sabemos. E Lúcia Fidalgo, então, é de Niterói, é autora de Niterói. Então, para as escolas de Niterói, que abraçaram o projeto, 2 livros vão para a escola. Está tendo formações, está tendo uma série de coisas. Então, foi o seguinte, os livros escolhidos são Cabelo com Jeito Diferente, que as ilustrações são da Marília Bruno, da editora Rovelli, e o outro livro é Sabendo Ler o Mundo, que é da coleção Brasileirinhos, que a gente já conversou, com as ilustrações do Luiz Maia e da editora Paulus. Então, esses livros é que serão enviados semana que vem para as escolas, para que eles possam circular pelos alunos, e tem uma série de atividades e de formações que já foram feitas antecipadamente para que os meninos, as meninas, as crianças, que eles estejam preparados. Eu queria ler a abertura aqui, o primeiro parágrafo desse livro aqui, que é, dizem que é na escola que aprendemos a ler e a escrever as palavras, mas tem criança que já chega na escola sabendo ler o mundo. Gente, é muito, muito, muito bonito esse parágrafo, concorda comigo? Lúcia, fala então um pouquinho sobre esses 2 livros e aí depois a gente já vai avançar para finalizar. Então, o Sabendo Ler o Mundo foi o primeiro livro da coleção Brasileirinhos. Ele é uma homenagem ao Paulo Freire, né? Como eu disse, eu gosto das coisas escondidas. Eu nunca quis colocar o nome do Paulo Freire na capa, mas eu queria colocar algo que chamasse para ele. Eu acho isso legal fazer, por isso eu escolhi Sabendo Ler o Mundo, que é uma frase dele, né? Ele sempre disse que a gente aprende a ler primeiro o mundo, né? Eu tive muito prazer de escrever, foi o primeiro da coleção, porque o Paulo Freire é o meu teórico favorito, ele foi o meu teórico no mestrado, né, durante a criação da minha dissertação, e eu uso muito ele, né, como inspiração para ser uma professora. Eu tive algumas experiências com esse livro, né? Eu não trabalho a coleção Brasileirinhos só com crianças, eu trabalho com adultos também, né? Eu trabalho essa coleção dentro da universidade, na aula de mediação, eu divido em grupos e dou um livro do Brasileirinhos para cada um e eles vão fazer uma mediação do jeito que eles acharem. São coisas incríveis que eles fazem. Eu tenho vários trabalhos deles que um dia eu quero colocar num documento, num livro que possa a editora Paulus dar junto com a coleção para divulgar, porque são atividades incríveis que esses alunos se propõem a fazer junto com o livro. Mas com a criança, o Sabendo Ler o Mundo, as crianças não sabem quem foi Paulo Freire. E isso a gente tem que trabalhar isso dentro da escola, porque ele foi alguém que mudou essa escola, né? Ele mudou esse olhar do professor, do aprendizado. O Paulo Freire sempre dizia que a gente ensina, mas aprende também, né? Ele tem esse olhar da troca, de dar a voz para esse aluno. Então, eu acho que esse livro, ele tem uma riqueza incrível no sentido de trabalhar ali dentro da escola para trabalhar a pessoa do menino, do Paulo, né? Quem foi ele, o que ele fez, o que ele se tornou, dar evidência para um personagem tão importante que poucas pessoas conhecem. Como também ainda dentro da coleção Brasileirinhos, o Chico, o Homem da Floresta. Poucas pessoas sabem quem foi também, que é a história do Chico Mendes, né? O que ele fez.
o que aconteceu com ele. Então, Paulo Freire vem pela mesma linha. É um personagem importantíssimo para a gente trabalhar no dia a dia da escola, para que o aluno se reconheça nesse menino que aprendeu a escrever com graveto, né? Construiu um mundo assim maravilhoso de livros incríveis, de opressão, de oprimido, né? Que esses personagens vivem dentro da gente, né? Então a gente tem que falar sobre ele, sim, e ele faz parte. Muito bom. Não dá mais spoiler, Lúcia, não dá mais spoiler. Muito bem. Lúcia, e o outro livro, né? Porque a gente já está realmente finalizando, então, Cabelo com Jeito Diferente. Obviamente, aí eu não vou nem querer que você fale, eu vou só contar uma história que é da minha adolescência, que eu tinha uma amiga que o tempo todo ela usava sempre um lenço no cabelo. E o cabelo... A gente não entende por que isso acontecia, entendeu? Então, Lúcia... a gente vai ter esses 2 livros, como eu já falei para vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a Lúcia Fidalgo, ela tem uma página, que é luciafidalgo.com, lá tem muitas informações, e a Lúcia Fidalgo também tem um podcast, que se chama Saberes em Diálogo, que ela coopera também com esse podcast. E junto com a professora Eliane Unes. Hã? O podcast Saberes em Diálogo é junto com a professora Eliane Unes, com a Eliana, falando por isso que eu estou contando. Sim, e você tem um outro podcast também que você queria informar, não é isso? Então, é no Instagram, é o Deixa Que Eu Te Conto. Foi uma criação de uma ex-aluna, que hoje é minha amiga, minha parceira, ela me convidou no início da pandemia, vamos fazer, e está sendo o maior sucesso, a gente chama entrevistados de todo o Brasil para falar de leitura, para falar de biblioteca, para falar de histórias. Então, segue a gente lá no Instagram, Deixa Que Eu Te Conto. Muito bom, Lúcia. Bom, antes de chamar o Raimundo para finalizar, eu queria que você, então, desse um recado rapidinho para os professores de Niterói, que vão abraçar esses seus livros, e para as crianças também, para as escolas. Diga alguma coisa para eles. Então, eu quero dizer que Niterói é uma cidade que mora no meu coração, porque foi lá que eu tive minhas 2 filhas, né? Então, eu tenho uma história com Niterói também. O Sabendo Ler o Mundo, eu já estava morando no Rio, né, quando eu escrevi, mas Niterói está sempre na minha memória. Então, o meu desejo é que as escolas de Niterói façam um trabalho bem legal com essas histórias, porque eu vivi várias histórias em Niterói dentro das escolas. Eu trabalhei como mediadora de leitura, eu trabalhei em vários projetos, e eu vejo a possibilidade incrível que os livros têm para entrar dentro da escola e fazer um trabalho muito legal com eles. Então, eu acho que eu quero que vocês se sintam abraçados por mim, mas também abracem as minhas histórias para poderem trabalhar com as crianças. E quem sabe a gente se falar, seguir no Deixa Que Eu Te Conto, mandar um e-mail para mim, eu sempre respondo. Podem entrar em contato, que eu estou sempre disponível para vocês. É esse o meu recado para os professores de Niterói. Obrigada. Legal. Que legal, Lúcia. Bom, e então, já vou chamar o Raimundo, mas só falar para vocês o seguinte, nós estamos fazendo uma campanha para conseguirmos um tablet para Maria Chocolate. A Maria Chocolate, maravilhosa, ela tem a Biblioteca Comunitária Mães, que fica em Saracuruna, em Duque de Caxias. O pessoal vai colocar aí no chat a vaquinha, é uma vaquinha, cada um doa o que puder. E por quê? Porque ela está precisando desse tablet para poder fazer atividades dentro lá da biblioteca dela, e vocês sabem que hoje em dia tudo através do virtual, e sem um bom equipamento não dá para fazer nada, não é, gente? Bom, e agora então, Raimundo, você vem aí, Raimundo, para finalizar? Onde estará o Raimundo? Obviamente, a Lúcia Fidalgo, por essa tarde maravilhosa, de ter partilhado com a gente as suas histórias, a sua escrita, a sua ideia. E a Benita Prieto por ter conduzido essa mediação tão belamente, tá bom? Essa é uma atividade bate-papo com o autor fluminense, dentro do Caravana da Leitura e do Autor Fluminense.
dizendo que esse vídeo vai estar gravado, que vocês podem conferir, os que tiverem dificuldade com a internet, que travou, que tudo mais, não tem problema. A internet tem essa vantagem, ela tem muitas desvantagens, mas essa é a vantagem, que esse vídeo vai ficar gravado na íntegra, com som perfeito, de qualidade perfeita, que vocês podem acompanhar a partir de amanhã, vai estar aí no nosso canal, por isso que é importante vocês aí, ó, curtirem o canal, se inscrever no canal que ainda não se inscreveu, tá bom? Para poder a gente impulsionar esse link, porque isso vai ficar também publicizado no nosso site, que é o Caravana da Leitura e do Autor Fluminense, af.com.br, onde você vai poder acompanhar a programação de amanhã, porque amanhã a gente tem um pouquinho mais de conversa com os autores fluminenses às 10 horas e também às 16 horas. Acompanha, divulga, manda o link para os amigos, para todo mundo acompanhar amanhã, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela conversa de hoje maravilhosa. Encontro com vocês agora amanhã. Beijo da Benita, beijo na Lúcia Fidalgo, um prazer enorme e vamos botar essa caravana para andar.